Hoje eu vou te ensinar como você pode fazer essa thumbnail aí na sua casa sem ter nenhuma experiência nem em design, nem em Photoshop. Eu vou te passar todos os comandos aqui para você utilizar, que eu garanto que qualquer pessoa vai conseguir fazer essa thumbnail aqui. Então, sem mais delongas, vamos pular aqui para dentro do Photoshop. Nada de Canva por hoje. Hoje eu quero mostrar como eu faço as minhas thumbnails e um jeito que eu achei bem simples e bonito de fazer elas utilizando o Photoshop. E não se preocupa que você não precisa saber nada de Photoshop, que eu vou te explicar tudo nesse vídeo aqui. A gente já sabe qual que vai ser o resultado final da nossa thumbnail. Agora a gente precisa fazer o processo inverso para chegar nela. A primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em cima no canto superior esquerdo em File, no Photoshop, e vir em New ou Novo, se você tiver em português. A resolução da thumbnail do YouTube ela é em HD, ou seja, 1280 por 720. Então a gente vai digitar aqui em Width, largura, 1280, e em altura a gente vai colocar 720. Isso é tudo que você precisa saber para criar o seu projeto. Depois a gente vem aqui embaixo em Create e pronto, já temos uma tela em branco. Ótimo começo. Agora a gente precisa colocar algumas cores aqui dentro da nossa capa do YouTube para que chame a atenção das pessoas e a gente se destaque dos outros. Porém, não vamos colocar qualquer cor aqui que não vai funcionar. E eu explico o porquê. Existe uma coisa chamada harmonia de cores, paleta de cores, que você pode utilizar para dar uma maior harmonia no seu design. Então, nesse caso aqui, eu vou estar utilizando um site em que ele gera paletas de cores automáticas para você utilizar na sua thumbnail. O site em questão que eu estou falando é esse site chamado Colors, que é um site que eu utilizo para gerar paletas de cores. O que a gente vai fazer para gerar uma paleta de cores, para a gente utilizar na nossa thumbnail, é clicar na barra de espaço quando você entrar nele. E o que ele vai fazer aqui é mostrar várias combinações de cores que você pode utilizar na sua thumbnail. Então, se você já não tiver uma paleta de cores pré-definidas para o seu canal, para a identidade visual dele, eu recomendo que você pegue alguma aqui que você goste mais e que tenha mais a ver com o tom do seu vídeo. Depois de clicar na barra de espaço algumas vezes aqui e misturar um pouco as paletas de cores, eu cheguei nessa daqui que eu achei bem legal, que é um azul e um vermelho. Daí, o que a gente vai precisar fazer é exportar essas cores. A gente vem aqui em cima, no canto direito em Export, a gente vem em Image. Daí pode colocar literalmente qualquer título aqui e clicar em exportar. Agora a gente vai pegar essa imagem aqui que a gente fez o download e a gente vai arrastar aqui para dentro do Photoshop. Agora o que a gente vai precisar fazer é criar duas cores sólidas para a gente utilizar na nossa thumbnail baseada nessa paleta de cores aqui. Para a gente fazer isso é super simples. Aqui no canto esquerdo, a gente vem até aqui embaixo, nesse retângulozinho aqui, onde diz Rectangle Tool. Basicamente ele vai criar um retângulo com alguma cor. A gente clica nela e aqui em cima a gente vê onde está escrito Fill. E aqui a gente vai escolher a nossa cor. Depois a gente vem aqui nessas coresinhas e ele vai abrir um conta-gotas. Daí você pode escolher uma dessas cores da sua paleta de cor para fazer essa sua base sólida da parte de trás. Nesse caso daqui eu vou estar selecionando essa cor vermelha, então eu irei clicar aqui na cor vermelha, dar um OK, e daí para criar esse retângulo basta a gente arrastar aqui do lado de fora. Pode ser maior mesmo que essa nossa imagem aqui em HD, não tem problema nenhum. E daí ele criou essa nossa base, já temos um começo. Daí o que a gente vai fazer aqui dentro do Photoshop é arrastar essas cores aqui para cima para a gente conseguir enxergar elas. E a gente vai clicar contra o T do nosso teclado, ou vai vir aqui em cima em Edit e Free Transform, que é basicamente o Ctrl T. E o que ele vai fazer é que daí você pode mover aqui a sua imagem, então a gente pode deixar a nossa imagem maior, menor. Eu vou deixá-la aqui no cantinho só para a gente ter uma referência das cores. Agora eu vou criar a nossa segunda cor. O mesmo processo, a gente vem aqui na ferramenta de retângulo, que clica lá em cima onde diz Fill e seleciona aqui a nossa cor. Eu vou estar selecionando esse azul aqui mais escuro e vou estar fazendo o mesmo processo aqui. Pronto, agora que a gente já tem essas duas cores, a gente pode separar elas, do mesmo jeito que eu expliquei antes. Selecione a cor e clica no botão Ctrl T no seu teclado. Daí você pode mexer aqui com as cores, e aí a gente já tem o nosso fundo. Agora a gente já pode até apagar essa nossa paleta de cores que a gente tinha colocado aqui do lado, e o que a gente vai precisar fazer agora é algo que todo mundo faz no YouTube e que chama muito a atenção,
me chama muita atenção por um motivo. Pessoas se identificam com pessoas. Por isso que a maioria das capas do YouTube sempre tem a cara de alguém na frente fazendo alguma careta bem espantosa. Isso é basicamente para as outras pessoas se identificarem e também clicarem no vídeo. Eu não estou falando que isso é o certo e que todo mundo deve fazer isso. Você deve experimentar aí do jeito que você quiser. Eu só estou falando que eu achei esse jeito aqui de fazer uma thumbnail que eu achei que ficou bem minimalista, bem simples e bonito também. Então pega aí a sua câmera, pega o seu celular e vai fazer umas fotos aí, você fazendo umas caretas para a gente utilizar aqui na nossa thumbnail. Depois de você ter tirado aqui algumas fotos, escolha uma aí que combine mais ou menos com o seu vídeo, não vai fazer uma coisa completamente estranha que o pessoal não vai clicar. Então eu vou colocar uma foto aqui que eu gosto de utilizar, que serve para qualquer thumbnail. Depois eu arrasto a nossa foto aqui para dentro do Photoshop e aí vem uma parte muito importante, que é a gente recortar a nossa parte do fundo. E existem 1 milhão de formas diferentes da gente fazer isso. Porém, ao longo do tempo eu fui desenvolvendo a minha própria forma de fazer, que eu acho que ela é bem simples e ela traz um resultado muito legal. Se você já tiver tirado uma foto que tenha bastante contraste, em que você esteja já bem iluminado e o fundo não tanto, essa ferramenta vai ser mais útil para você. A ferramenta que eu estou falando é o Object Selection Tool, que ele vai selecionar automaticamente a pessoa que está na foto e daí a gente vai poder recortar ela do nosso fundo. Para isso a gente clica aqui, ela é essa quarta opçãozinha aqui, Object Selection Tool, ou clica na letra W. Daí se você perceber aqui, o nosso cursor ele não está deixando a gente selecionar, por isso a gente precisa primeiro selecionar a nossa foto. Então eu irei selecionar aqui no canto direito a camada da nossa foto e daí basicamente é só você puxar uma linha mais ou menos onde está o seu corpo. Eu irei puxar a minha linha aqui. E como vocês podem ver, o Photoshop já fez uma seleção aqui. Para a gente separar do nosso fundo, a gente vai clicar no botão Ctrl J do nosso teclado. E daí ele fez uma nova camada com essa nossa seleção. Então se a gente desabilitar aqui a nossa camada original, a gente já tem a nossa cara bonita ali. Porém, se vocês forem perceber, ela não fez uma seleção completa assim. Ficou faltando algumas partes aqui, alguns detalhes. Então a gente vai novamente ativar aqui a nossa camada e a gente vai dar uma analisada aqui aonde que ficou faltando partes do nosso corpo. Então se a gente perceber aqui acima no meu cabelo ficou faltando uma partezinha. Então o que eu vou fazer é, ao invés de clicar no W, que nem eu mostrei para vocês, a gente vai clicar aqui no M, que é basicamente só para você fazer uma seleção normal. Então a gente clica nela aqui e eu vou pegar bem nessa parte aqui onde ficou faltando a seleção. E daí clicar Ctrl J novamente. E daí se eu desativar a minha camada de trás, a gente já tem a nossa imagem. Só que a gente precisa cortar manualmente aquela parte ali. Para isso o que a gente vai fazer é, selecione essas duas camadas aqui que a gente recortou nosso do fundo, clique com o botão da direita e daí a gente vai vir aqui embaixo onde diz Merge Layers, que daí ele vai fazer um layer só. E agora vem o pulo do gato que eu basicamente desenvolvi e eu gosto bastante de fazer. Você dá 2 cliques aqui em cima do seu layer e vai abrir o Layer Style. Aqui o pulo do gato é, selecione onde diz Stroke. Eu gosto de colocar na cor branca e mais ou menos em 6 pixels de espessura. Fica aí a dica para vocês. A gente clica em OK e daí a gente vai vir aqui embaixo onde diz a borracha, Eraser Tool, ou a letra E no seu teclado. Para a gente aumentar o tamanho da nossa borracha, a gente vem aqui em cima, a gente pode aumentar ela e pode colocar o Hardness aqui em 100. Mais ou menos desse tamanho já está legal. E se vocês perceberem, com a nossa camada selecionada, a gente consegue apagar aqui, e daí ele vai apagando certinho, o que é bem legal. Então eu vou basicamente fazer um refinamento aqui. Segurando a tecla Alt, eu consigo dar zoom aqui no Photoshop, e daí aos pouquinhos aqui eu posso ir arrumando a minha seleção. Então eu vou bem rapidamente aqui, só passando por cima, não precisa ficar perfeito na verdade. Se vocês perceberem, ó, se vocês passarem aqui no meio, ó, o que vai acontecer, ó, você vai se apagando. Por isso que eu gosto dessa ferramenta, porque ela mostra certinho aonde é que você está apagando e já como é que vai ficar o resultado final. Pronto, agora a gente já fez a nossa seleção, já temos a nossa cara bonita ali e já temos aquele strokezinho, aquela linha que a gente colocou. O que a gente vai fazer agora é clicar Ctrl T novamente na nossa camada e a gente vai posicionar ela aqui na nossa thumbnail. Eu vou posicionar ela aqui no meu canto direito, eu irei aumentar ela um pouco. Uma dica é cuidado na hora que você for aumentar, para essa opçãozinha aqui em cima, esse linkzinho está ativado, porque se ele estiver desativado, você vai ficar gordo e achatado. Então sempre ative essa opção aqui, que daí ele vai aumentar e diminuir na escala. Então eu irei deixar bem grande aqui. O importante na thumbnail é que as pessoas consigam ver a parte branca do seu olho. Então dizem que isso é muito bom. Eu continuo fazendo e até agora eu acho que está dando certo.
Pronto, depois de a gente ter arrumado aqui a nossa pessoa, a gente pode até apagar essa camada aqui do nosso fundo. E aqui a gente vai basicamente arrumar que as cores de trás elas fiquem no meio da gente para que não perceba essa transição. Então eu irei clicar no Ctrl T aqui novamente e eu irei puxar bem nessa linha aqui, ó, bem no meio onde não dá para ver a transição. E aí, nossa thumbnail já está ficando bonita. Agora falta só a gente colocar um texto que chame a atenção para as pessoas clicarem no nosso vídeo. Mas antes disso, a gente pode até adicionar uns outros efeitos aqui na nossa camada, dando 2 cliques aqui em cima novamente. A gente pode desativar o stroke se você não quiser, se você quiser deixar sem a linhazinha. Eu gosto da linha, eu acho ela legal. Também a gente pode adicionar um drop shadow aqui embaixo, que ele vai adicionar uma sombra do fundo e não vai deixar uma coisa tão chapada. Aqui no Drop Shadow, as configurações que eu recomendo é distância em 0, spread em 0, e daí aqui você pode aumentar um pouco da opacidade e vai vendo o efeito que vai causando lá na sua thumbnail. Esse daqui é o antes do Drop Shadow e esse daqui é o depois. Agora, para a gente adicionar textos aqui no Photoshop, a gente vem aqui no canto esquerdo, aqui embaixo, na ferramenta de texto, ou clica na tecla T do seu teclado, e daí a gente seleciona aqui na parte onde a gente quer digitar o nosso texto. Uma dica que eu dou para vocês sobre thumbnails: não coloque palavras demais, porque senão vai ficar difícil da pessoa ler, porque lá no YouTube a thumbnail ela fica bem pequenininha. Então sempre tente colocar uma letra bem grande o suficiente para que as pessoas consigam enxergar decentemente. Nesse caso aqui eu vou estar utilizando o título para chamar a atenção das pessoas, que é thumbnail, super simples. Daí aqui na nossa camada de texto, a gente vai vir aqui em cima nesse character aqui, onde tem todas essas configurações. E se essa parte não estiver aparecendo para você, ou qualquer outra parte aqui dentro do Photoshop, vai uma dica muito legal. Vem aqui em cima onde diz Window e procure por Character. Por exemplo, aqui ó, está desativado, então eu venho em Window e Character. Ou também se o seu Layer estiver desativado, você pode vir em Window e aqui embaixo onde diz Layer. Eu vou dar 2 dicas agora para vocês aqui de fontes para vocês utilizarem. Eu gosto de utilizar essa fonte aqui, a Montserrat, que eu acho ela uma fonte bem bonita e ela tem várias configurações, então você pode deixar uma fonte bem grossa ou também bem fina. E a segunda fonte que eu recomendo vocês utilizarem é essa fonte aqui, a Bebas Neue, que ela é bem famosa e ela fica bem legal. Se você tiver uma palavra muito grande e você precisa deixar ela menorzinha, eu recomendo essa fonte aqui, nem no caso de thumbnail. O link dessas 2 fontes eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição para ajudar vocês. Então nesse caso aqui eu vou estar utilizando essa fonte, do mesmo jeito que eu fiz com o Layer, clica em Ctrl T para a gente utilizar o Free Transform, e daí a gente pode aqui mudar o tamanho da nossa fonte, mudar a posição da nossa fonte. E só uma palavra assim eu acho que não fica bonito. Então o que a gente vai fazer é vir aqui embaixo de novo no nosso retângulo, vamos selecionar a cor branca aqui, e daí a minha ideia é fazer um um retângulo aqui embaixo do mesmo tamanho da nossa linha aqui da thumbnail. Então eu gosto de selecionar assim, que daí eu sei certinho que esse é o tamanho da thumbnail, e daí eu coloco o meu retângulo aqui. Daí a mesma coisa, o retângulo a gente clica Ctrl T, eu vou colocar ele mais aqui embaixo, vou diminuir ele também sem diminuir a escala, só diminuindo assim. E daí eu vou colocar a minha pessoa na parte da frente, então aqui no canto direito eu puxo o meu layer lá para cima, daí ele vai ficar na frente do meu título. E daí se eu quiser repetir uma camada ou copiar e colar uma camada, a gente segura a tecla Alt da nossa camada e a gente arrasta ela para baixo. Então eu vou fazer isso aqui com o meu título, vou dar Ctrl T para mudar ele, vou colocar ele mais aqui para baixo, vou também mudar a cor dele para vermelho, vou selecionar esse vermelho aqui e vou colocar ele na frente desse meu retângulo. E daí Ctrl T de novo, eu consigo arrumar aqui o tamanho do meu título. Também eu vou mudar aqui a palavra, eu vou colocar Photoshop. E daí eu vou arrumar mais ou menos aqui no meio. E daí para fazer uma arrumação certinha, eu recomendo utilizar as setas aqui do teclado, que ele vai bem pouquinho para o lado, bem pouquinho para o outro. E daí depois que você já estiver contente com o resultado aqui, a gente pode selecionar as nossas camadas do nosso título, clicar Ctrl T, e daí aqui a gente consegue mudar o tamanho delas, se quiser menor, se quiser maior, se quiser para frente, para trás, daí aí vai do gosto de vocês. Se eu conseguir cumprir o que eu falei no começo desse vídeo, que eu ia te ensinar a fazer essa thumbnail, e você conseguiu acompanhar todos os passos que eu falei aqui, eu espero que você considere deixar um like nesse vídeo, que ajuda muito o canal, e também se inscreva aqui porque eu tenho outras dicas sobre audiovisual te esperando lá. Eu acho que isso é tudo por hoje, pessoal, e tchau!